Canal Motiva Frases. Agradecemos por ouvir esse livro. Se gostar do conteúdo, pedimos que se inscreva em nosso canal, deixe um comentário, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Gratidão por você estar aqui. 7. A natureza da realidade pessoal. Aldeia Editorial. Este livro é dedicado a Robert Boots. Joseph. Sem a dedicação e o trabalho dele, o livro não poderia aparecer em sua forma atual. Introdução de Jane Roberts. Estou orgulhosa de publicar este livro com meu próprio nome, embora não compreenda plenamente a mecânica de sua produção nem a natureza da personalidade que assumo ao transmiti-lo. Não trabalhei nele conscientemente. Apenas entrei em transe uma vez por semana, falei mediunicamente por 7, ou como 7, editei as palavras a meu marido, Robert Boots, que as escreveu. Considero o livro como meu, uma vez que não acredito que pudesse ter sido escrito sem mim e minhas aptidões particulares. Por outro lado, compreendo que há muitas outras coisas envolvidas. Precisei, por exemplo, ler o manuscrito para descobrir o que havia nele, e nesse sentido, o livro não parece ser meu. O que, porém, significa isso? Minha ideia é a seguinte: nossa orientação costumeira focaliza-se quase que exclusivamente naquilo que consideramos o mundo real, mas existem muitas realidades. Mudando nossa consciência, podemos vislumbrar essas realidades alternadas e todas elas são a aparência que a realidade toma em determinadas condições. Não creio que possamos necessariamente descrever uma em termos de outra. Durante anos estive confusa, tentando definir 7 no mundo dos conceitos de verdadeiro e falso, onde ele é aceito como um espírito independente. Os espiritualistas consideram-no um espírito guia, e a comunidade científica o vê como alguma porção deslocada de minha própria personalidade. Eu não podia aceitar qualquer dessas ideias, pelo menos não sem nuances. Se eu dissesse, olha aqui gente, eu não acho que 7 seja um espírito do modo que vocês pensam, isso seria então interpretado como um reconhecimento de que 7 era apenas uma porção de minha personalidade. Algumas pessoas acharam que eu estava tentando diminuir 7 ou negando a elas a ajuda de um super-ser quando pensavam que finalmente haviam encontrado um. Na verdade, acho que os eus que conhecemos na vida normal são apenas a realização tridimensional de outros eus fonte dos quais recebemos nossa energia e vida. A realidade desses eus não cabe dentro da estrutura do ser humano, mas manifesta-se através da nossa individualidade atual. A designação espírito-guia pode ser uma representação simbólica conveniente dessa ideia, e não estou dizendo que os guias espirituais não existam. Estou dizendo que a ideia merece um exame mais profundo, pois o espírito-guia pode representar algo muito diferente do que pensamos. A ideia pode também ser limitadora, caso coloquemos sempre o conhecimento revelado fora de nós e procuremos tornar literais alguns fenômenos que podem estar além de tal interpretação. Enquanto tentava definir 7 dessa forma e me perguntava se ele era ou não um espírito-guia, fiquei isolada até certo ponto de sua realidade maior, que existe em termos de um vasto poder imaginativo e criativo, maior que o mundo dos fatos e que não pode ser encerrada nele. A personalidade de 7 é bem observável em nossas sessões, por exemplo, mas a fonte dessa personalidade não. Com respeito a este assunto, a origem de qualquer personalidade é misteriosa e não aparente no mundo objetivo. Meu trabalho é ampliar as dimensões de tal mundo e os conceitos das pessoas sobre ele. Os livros de 7 podem ser o produto de outro aspecto dimensional de minha própria consciência, não focalizado nesta realidade, mas alguma outra coisa intraduzível em nossos termos, sendo 7 uma grande criação psíquica mais real do que qualquer fato. Sua existência pode estar simplesmente em uma ordem de eventos diferente daquela com a qual estamos acostumados. Não estou dizendo que não devamos aplicar o que aprendemos no mundo habitual. Com toda certeza estou fazendo isso, e 7 escreveu este livro para ajudar as pessoas a lidarem mais eficazmente com seu dia a dia. Estou insistindo que devemos ser muito cuidadosos a respeito de interpretações literais com o risco de limitarmos um fenômeno multidimensional ao prendê-lo a um sistema de fatos tridimensionais. Frequentemente nós compreendemos mais através da intuição e da emoção do que por dedução intelectual. Tentar definir o conhecimento revelado ou um 7 em termos de nossas ideias limitadas sobre a personalidade humana é como tentar traduzir, digamos, uma rosa como número 3 ou tentar explicar uma pessoa em termos de outra.
O engraçado é que uma personalidade não focalizada em nossa realidade pode ajudar as pessoas a viverem mais eficaz e alegremente neste mundo, mostrando-lhes que outras realidades também existem. Neste livro, Seth está dizendo que você pode mudar sua experiência, alterando suas crenças a respeito de si mesmo e da existência física. Para mim, o material de Seth já não é um manuscrito contínuo de teorias fascinantes a serem julgadas em relação à realidade. De uma forma estranha, ele tomou vida. Os conceitos existentes dentro dele vivem. Eu os vivencio e por esse motivo, minha realidade pessoal expandiu-se. Comecei a ter vislumbres das dimensões interiores maiores, das quais emerge nossa vida comum, e a familiarizar-me com outros métodos alternativos de percepção, que podem ser usados não apenas para ver outros mundos, mas também para ajudar-nos a lidar mais eficazmente com este. Enquanto Seth estava produzindo este livro, minha própria vida foi enormemente enriquecida de maneiras inesperadas. Experiências frequentes do tipo psicodélico acompanharam o material ditado por Seth, e minhas próprias habilidades criativas e psíquicas desenvolveram-se em áreas inteiramente novas. Pouco antes de Seth começar A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth, por exemplo, encontrei-me entrando em uma nova aventura que chamo de desenvolvimento Sumari. Sumari refere-se a uma família de consciência que compartilha certas características gerais. Há uma linguagem envolvida que não é uma linguagem nos termos usuais. Acredito que ela atua como uma estrutura psicológica e psíquica que me liberta da referência verbal comum, permitindo-me expressar e comunicar sentimentos e dados interiores que estão imediatamente abaixo do padrão da palavra formalizada. O desenvolvimento Sumari foi se expandindo enquanto Seth produzia este livro. Agora há vários estados de consciência envolvidos. Em um, escrevo poesia Sumari, e em outro traduzo o que escrevi. Em um nível diferente eu canto canções Sumaris, mostrando conhecimentos e realizações musicais muito além de meus talentos ou formação. Os cantos também podem ser traduzidos, mas sua comunicação é em nível emocional, sejam as palavras entendidas ou não. Em outro estado de consciência, recebo material que deve representar remanescentes de antigos manuscritos do speaker orador. Esses também são traduzidos mais tarde. Seth define os speakers como professores tanto físicos como não físicos que constantemente interpretam e comunicam conhecimento interior através dos tempos. Meu marido também escreveu em Sumari, mas preciso traduzir para ele. Enquanto Seth continuava ditando A Natureza da Realidade Pessoal, escrevi um manuscrito completo de poesias, Dialogues of the Soul and Mortal Self Intime, Diálogos da Alma e do Eu Mortal no Tempo, no qual resolvi muitas de minhas próprias crenças através de sugestões que Seth ia fazendo em seu livro. Isso levou a outro grupo de poemas, The Speakers. Para mim, tudo isso significa que existe uma rica veia de criatividade e conhecimento disponível a cada um, de acordo com suas habilidades, logo abaixo da superfície da consciência normal. Acredito que ela faça parte de nossa herança humana, acessível, até certo ponto, a qualquer pessoa que explore as dimensões interiores da mente. Dialogues of the Soul and Mortal Self Intime, The Speakers e algumas poesias sumaris estão sendo reunidos em um livro que será publicado brevemente e que considero parceiro deste. Mostra o que estava acontecendo em minha realidade pessoal enquanto Seth escrevia seu livro sobre o assunto, e revela como o ímpeto criativo se espalha por todas as áreas da personalidade. Seth refere-se com frequência aos poemas e às experiências que lhe deram origem. Muitos desses eventos ocorreram enquanto eu tentava compreender a relação entre seu mundo e o meu, e a ligação entre a experiência interior e a exterior. Além disso, porém, enquanto Seth editava este livro, eu também de repente me encontrei escrevendo um romance, The Education of Oversoul 7, que foi produzido mais ou menos automaticamente. Oversoul 7, o principal personagem, atingiu seu próprio tipo de realidade. Eu dizia mentalmente, ok 7, vamos ver o próximo capítulo, e lá estava, tão rapidamente quanto eu conseguia escrever. Porções do livro também me chegaram em sonhos. Sei que Seven e seu professor, Cyprus existem em certos termos, contudo a realidade deles não pode ser explicada no mundo usual dos fatos. Por exemplo, o romance incluía muitos poemas sumaris e porções dos manuscritos do speaker, e quando eu canto em Sumari, identifico-me com Cyprus, que deve ser um personagem de ficção.
Descobri que poderia também me sintonizar com Seven para ser ajudada em meus desafios pessoais. Adoro entregar-me totalmente, usando minhas habilidades tão livremente quanto possível. Contudo, com a mesma força, muitas vezes me escandalizo intelectualmente com os próprios eventos que intuitivamente me intrigam, ou com as interpretações que lhes são dadas. De nada adianta fingir o contrário, e acho que há uma boa razão para esta mescla de intuição e intelecto, que às vezes não deixa de ser inquietante. Estou aprendendo que ambos os elementos são importantes em meu trabalho e no de Seth. E talvez minha própria recusa em aceitar respostas superficiais me leve a pesquisar com tal intensidade, sendo responsável, de certa forma, por eu produzir um Seth em vez de um chapeleiro louco. A revelação Sumari, juntamente com as experiências ligadas à Education of Oversoul Seth e à natureza da realidade pessoal, suscitaram tantas perguntas que fui forçada a buscar uma estrutura maior para compreender o que estava acontecendo. Como resultado, estou trabalhando em um livro chamado Aspect Psychology que espero apresentará uma teoria da personalidade suficientemente ampla para conter a natureza e as atividades psíquicas do homem. Neste livro, Seth refere-se a Aspects, como chamamos, que deve ser publicado em 1975. Entre mentes, tudo o que posso dizer é isto: vivemos em um mundo de fatos físicos, mas esses fatos brotam de um campo mais profundo de criatividade e, em um sentido real, os fatos são ficções que se tornam vivas em nossa experiência. Tudo são fatos. Seth, então, é um fato, tanto quanto eu ou você, e de uma forma estranha ele caminha em ambos os mundos. Espero que Aspects também cubra o mundo dos fatos e as ricas realidades interiores das quais eles vêm, pois nossa experiência inclui ambos. A natureza da realidade pessoal não apenas enriqueceu minha vida criativa como desafiou minhas ideias e crenças. Concordo plenamente com os conceitos aqui apresentados por Seth, embora compreenda que são contrários a muitos dogmas religiosos, sociais e científicos comumente aceitos. Certamente este livro é a resposta a todos os que escreveram pedindo ajuda e aplicaram as ideias de Seth em seu dia a dia, e estou certa de que irá ajudar muita gente a lidar com os eventos e problemas variados que enfrentam na vida diária. A ideia principal de Seth é que criamos nossa realidade pessoal por meio de nossas crenças conscientes a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo. Segue-se a isto o conceito de que o ponto de poder está no presente, não no passado desta vida ou de qualquer outra. Ele salienta a capacidade do indivíduo de agir conscientemente e fornece exercícios excelentes destinados a mostrar a cada pessoa como aplicar essas teorias a qualquer situação. A mensagem é clara: não estamos à mercê do subconsciente nem impotentes diante de forças que não podemos compreender. A mente consciente dirige a atividade inconsciente e tem à sua disposição todos os poderes do eu interior. Esses são ativados de acordo com nossas ideias sobre a realidade. Nós somos deuses escondidos na criatura humana, diz Seth, com a habilidade de formar nossa experiência ao trazermos para a realidade nossos pensamentos e sentimentos. Seth mencionou a natureza da realidade pessoal pela primeira vez na sessão 608, em 5 de abril de 1972, pouco depois de Rob e eu terminarmos a leitura das provas de seu livro anterior, Seth Spiaks, The Eternal Validity of the Soul. Na verdade, ele começou a ditar em 10 de abril de 1972, mas nossa realidade pessoal foi subitamente perturbada pela enchente causada pela tempestade tropical Agnes. Por causa disso, como verão nas notas de Rob, o trabalho do livro foi adiado por algum tempo. Seth muitas vezes usa episódios de nossas vidas como exemplos específicos de questões maiores, e nossas experiências com a enchente serviram como ponto de partida para ele falar sobre crenças pessoais e calamidades. Em vários outros casos, ele também usou situações de nossa vida como base para o material, uma reviravolta curiosa. Desde os primeiros dias de nossas sessões, que começaram no final de 1963, Seth sempre me chamou de Hubert e Rob de Joseph, dizendo que esses nomes referem-se a nossos eus maiores, dos quais saíram nossas identidades atuais. Ele continua a fazer isso neste livro. Como sempre, Rob metodicamente registra cada sessão em sua própria versão de taquigrafia e depois a datilografa. Isso é muito mais fácil e rápido do que gravar cada sessão e depois datilografá-la. Periodicamente, Rob marca os horários a fim de mostrar quanto tempo Seth leva para transmitir uma determinada mensagem.
O próprio Seth dita as palavras que devem ser grifadas ou postas entre parênteses. Muitas vezes ele indica a colocação de vírgulas e outras pontuações. Este livro deve ajudar o leitor a compreender a natureza da experiência pessoal e usar tal conhecimento para tornar sua vida diária mais criativa e agradável. Jane Roberts, Elmira, Nova York, 6 de novembro de 1973. Introdução de Robert Boots. Minha mulher, Jane Roberts, escreveu a introdução ao livro A Natureza da Realidade Pessoal em novembro de 1973. Agora aqui estou, quase 32 anos mais tarde, escrevendo minha própria introdução ao mesmo livro. Eu considero muito bem-vinda a incrível e evocativa oportunidade de escrever esta introdução, em ambos os níveis de minha psique, consciente e inconsciente. Eu estou mais do que feliz em contribuir com esta tradução de realidade pessoal, como Jane e eu logo viemos a chamar o livro para a língua portuguesa. É certamente um privilégio que eu não havia previsto, mas eu não posso fazê-lo com a mesma intensidade que minha esposa. Mais do que qualquer outra pessoa, ela sabia o que desejava debater neste livro. Este é o segundo, depois de 7 Spiaks, da série de 9 livros sobre Seth que ela ditaria nos próximos 25 anos, aquela essência de personalidade energética pela qual ela falava em um estado dissociado ou de transe. Ela também escreveu outros 14 livros sobre temas às vezes relacionados a este, incluindo autobiografia, poesia e ficção. Até agora, vários livros de Jane foram traduzidos para 15 idiomas. Cartas daqueles que ela ajudou através de Seth ainda chegam de todas as partes do mundo, e eu respondo a cada uma da melhor maneira que posso. Desde a morte de Jane, deixar que outras pessoas conheçam o material de Seth tornou-se uma paixão amorosa em minha vida. Eu ainda estou publicando livros do grande volume da obra que ela criou, que totalizam mais de 16.000 páginas datilografadas. Meu objetivo, no qual sou ajudado por minha querida segunda esposa, Laurel, é conseguir publicar todo o material de Seth e informações afins, para registro, por assim dizer, do legado de Jane não somente para agora, mas também para o futuro. Vários editores dedicados estão me ajudando nessa tarefa de longo prazo, e eu lhes sou realmente grato. O material de Seth também está arquivado na biblioteca da Universidade de Yale, uma das instituições líderes de ensino nos Estados Unidos, aberta ao público. Eu ainda estou incrementando a coleção, como é chamada, e incluirei esta tradução tão logo for publicada. O material de Seth atrai visitantes de vários países. O trabalho de Jane era e continua sendo muito original. Mas quem é que já soube de uma jovem mulher embarcando em tamanha odisseia como há de criar o material de Seth, falando por uma entidade sem corpo físico, que alegava ter conhecido ambos, Jane e eu, na Dinamarca vários séculos atrás? No entanto, logo percebemos que ela foi sendo preparada para esta carreira não ortodoxa durante toda sua juventude. Achamos tais evidências até mesmo em sua poesia infantil escrita durante o ensino primário. De acordo com Seth, a psique de Jane já sabia, antes de seu nascimento, o rumo que ela tomaria nessa vida física, se escolhesse tal direção. Isto é muito importante. Jane sempre teve esta liberdade de escolha. Eu também lhe disse muitas vezes que eu a apoiaria em qualquer decisão que tomasse a respeito de trabalhar ou não com Seth. A decisão consciente de Jane de falar por Seth caminhava para a máxima expressão, que tinha origem nas camadas criativas mais profundas de sua psique. O livro começou a brotar dela, apesar de nossas dúvidas naturais. Em minhas anotações caseiras registrei cada palavra, cada passo no desenvolvimento de sua psique, segundo meu entendimento. Não demorou muito, é claro, para que descobríssemos que as jornadas não físicas de Jane eram bem mais abrangentes do que as físicas poderiam vir a ser, pois, na prática, nosso potencial humano de trilhar esses caminhos atemporais é infinito. Cada experiência é única para cada indivíduo. Eu ansiava por viajar com minha esposa durante suas sessões com Seth para ter, ao menos, noções vagas de suas jornadas multidimensionais. Que maior busca pode haver do que a exploração de nossas realidades conscientes e inconscientes? Eu acredito que Jane fez isso de maneira brilhante, e que ainda o faz através da obra que nos deixou. Ela se tornou um porta-voz não somente para ela mesma e para mim, mas para cada um de nós. As jornadas psíquicas, elas próprias entidades vivas nos aguardam. Introdução de Robert F. Boots 17. Eu agradeço sinceramente a Cláudia Brito e Henrique Oliveira a publicação desta edição de Realidade Pessoal,
o primeiro livro de Jane a ser traduzido para o português. Desde o início desde empreendimento, a Cláudia e o Henry foram atenciosos e entusiasmados, e eu confio que os leitores apreciarão o fiel empenho dos dois. Eu sempre adorei estudar a geografia da nossa terra, cada continente, cada nação, cada mar, tanto quanto a psique, portanto esta jornada em um novo idioma me agrada muito. Estou certo de que Jane ficaria igualmente contente com esta publicação, onde quer que ela esteja agora, o seu ser não físico, pois através de sua criatividade peculiar, minha esposa nos mostrou novas áreas de realidade. Eu sou realmente afortunado pelo privilégio de participar desta aventura com cada um de vocês. Após Cláudia e eu termos assinado o contrato para a publicação de Realidade Pessoal, ela me enviou um esplêndido e pesado livro sobre o Brasil, com os textos em português e inglês, juntamente com um grande e lindo cristal puro de lindas formas. Ela escreveu: Prezado Robert, é um prazer publicarmos um livro de Sete no Brasil e de estarmos de alguma forma conectados a Jane e a sua obra. Aqui está um presente, algumas fotos para você apreciar este lindo país. Enviamos-lhe também um cristal e um pedaço do território brasileiro, que é uma parte da terra, que é uma parte de todos nós. Um abraço afetuoso, Cláudia Brito e Henrique Oliveira, 8 de abril de 2002. Sinto-me sensibilizado por ter recebido esses presentes. Eu vejo a beleza e a história do Brasil como uma maravilhosa revelação de tudo que é criativo em qualquer terra, em qualquer cultura. Assim como Jane trabalhou canto para nos abrir para o entendimento de nós mesmos. Agradeço a cada leitor sua participação nesta descoberta da nossa essência. Que este livro, levado até você por Cláudia e Henry, possa ajudar a guiá-los a novos desafios através do tempo e a um melhor entendimento do que nós, seres humanos, somos realmente em toda a nossa complexidade, enquanto procuramos fazer com que nossa realidade se torne melhor. Estou orgulhoso de ter tido esta oportunidade de ajudar cada um nesta jornada criativa sem fim. Eu ficarei feliz em receber cartas de vocês, em inglês por favor. Sinceramente. Robert F. Butts. 400 Olive Street, Sayre, Pensilvânia. 1-88-40-15-10 USA. Prefácio de 7. A fabricação da realidade pessoal. Seção 609, 10 de abril de 1972, 21h29, segunda-feira. Jane mencionou algumas semanas atrás que Sete, sua personalidade quando em transe, logo iniciaria mais um livro. A ideia lhe viera à mente certa noite logo depois do jantar. Nós não havíamos levado a coisa muito a sério, pois acabáramos de fazer a revisão do primeiro livro de Sete Spiax, The Eternal Validity of the Soul. Asterisco no mês anterior. Certamente não estávamos preparados para o fato de que ele era bem capaz de lançar outro projeto tão rapidamente. Nem Jane havia pensado conscientemente sobre um assunto ou título para qualquer livro futuro de Sete. Contudo, na reunião regular da última quarta-feira, Sete confirmou as previsões dela, mas sem marcar uma data. Agora, Robert, como Sete chama Jane, está muito certo. Estamos nos preparando para outro, mas antes eles precisam de um período de descanso. Os livros automaticamente unificam o material e apresentam-no dentro de uma certa estrutura. Como agora já sabem, um tempo considerável é necessário para a preparação das notas, e por isso estou esperando um pouco. Robert percebeu isso muito claramente e, como sempre, fica imaginando sobre o que vou escrever e que tipo de livro vai sair. O livro pode ser transmitido normalmente e sem alarde no decorrer das sessões regulares, ampliando seu próprio conhecimento e o de outras pessoas. Sugiro um formato muito simples, sempre o menos complicado possível em relação à sua parte mecânica. Você entende? Sim, eu respondi, e Sete passou a tratar de outros assuntos pelo resto da noite. Ao nos sentarmos para a sessão desta noite, Jane disse: Bem, Sete está pronto e eu sinto o impulso para trabalhar. Talvez ele comece seu livro. Ela não estava falando sobre o assunto particularmente, ou pelo mesmo eu não me lembro de ouvi-la falar muito sobre ele. A energia do comando de Jane ainda me impressiona, especialmente quando eu penso que ela pesa menos de 50 quilos. Com sua permissão, Sete pode manifestar-se com muito vigor. A transmissão dela, entretanto, era agora mediana. Com isso quero dizer que quando ela fala por Sete, sua voz tem um registro mais baixo, fica um tanto mais forte e adquire a pronúncia e o ritmo característicos, mas singulares, de Sete. Fanny tirou os óculos e colocou-os sobre a mesa que nos separava.
No momento seguinte, seus olhos muitos mais escuros, ela estava em pleno transe. Boa noite. Boa noite, 7. Chamaremos o assunto deste dia de a construção da realidade pessoal. A experiência é produto da mente e do espírito, dos pensamentos e sentimentos conscientes, como também dos pensamentos e sentimentos inconscientes. Juntos, eles formam a realidade que você conhece. Raramente, contudo, fica à mercê de uma realidade que existe separada de você, ou que lhe seja imposta. Você está tão intimamente ligado aos eventos físicos que compõem sua experiência de vida, que geralmente não consegue distinguir entre as ocorrências aparentemente materiais e os pensamentos, expectativas e desejos que lhes dão origem. Se em seus pensamentos mais íntimos existem características fortemente negativas, e se elas formam barreiras entre você e uma vida mais plena, em geral olha por entre as barreiras, sem vê-las. Até que elas sejam reconhecidas, constituem impedimentos. Mesmo os obstáculos têm uma razão de ser. Se eles forem seus, cabe a você reconhecê-los e descobrir a razão de sua existência. Seus pensamentos conscientes podem ser grandes indícios na revelação dessas obstruções. Você não está tão familiarizado com seus próprios pensamentos como imagina. Eles podem escapar-lhe como água através de seus dedos, carregando com eles nutrientes vitais que se espalham pelo panorama de sua psique, e todos com muita frequência, carregando barro e lama que bloqueiam os canais da experiência e da criatividade. Um exame de seus pensamentos conscientes lhe revelará muita coisa sobre o estado de sua mente interior, suas intenções e expectativas, e muitas vezes o levará a uma confrontação direta com desafios e problemas. Seus pensamentos, se estudados, permitirão que você veja para onde está indo. Eles apontam claramente para a natureza dos eventos físicos. O que existe? Fisicamente existe primeiro no pensamento e no sentimento. Não há outra regra. 9h40. Você tem uma mente consciente por um bom motivo. Não está à mercê de impulsos inconscientes, a menos que neles consinta conscientemente. Seus sentimentos e expectativas atuais podem sempre ser usados para verificar seu progresso. Se não gosta de sua experiência, precisa alterar o tipo de mensagem que está enviando, por meio de seus pensamentos, a seu próprio corpo, a seus amigos e associados. Cada pensamento tem um resultado, em seus termos. O mesmo tipo de pensamento, habitualmente repetido, parecerá ter um efeito mais ou menos permanente. Se você aprecia os efeitos, raramente examina o pensamento. Caso se encontre assoberbado por dificuldades físicas, entretanto, começará a imaginar o que está errado. Às vezes você culpa outras pessoas, ou sua criação, ou uma vida anterior, caso aceite a reencarnação. Pode responsabilizar Deus ou o demônio, ou simplesmente dizer, assim é a vida, e aceitar a experiência negativa como uma coisa que lhe é necessária. Finalmente poderá chegar a um meio entendimento da natureza da realidade e lamentar-se. Acredito que causei estas coisas negativas, mas sou incapaz de revertê-las. Se esse for o caso, então, independentemente do que você disse a si mesmo até agora, ainda não acredita ser o criador de sua própria experiência. Assim que reconhecer este fato, começará imediatamente a alterar as condições que causam seu destino de insatisfação. Pausa de 1 minuto às 9h49. Ninguém o força a pensar de uma forma particular. No passado, você pode ter aprendido a considerar as coisas de maneira pessimista. Pode até supor, como fazem muitos, que o sofrimento enobrece, que é um sinal de profunda espiritualidade, uma marca que o separa dos outros, uma roupagem mental necessária aos santos e poetas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Toda consciência tem em si mesma um ímpeto profundo e permanente de usar suas habilidades plenamente, de expandir sua capacidade, de aventurar-se com alegria para além das barreiras aparentes de sua própria experiência. A consciência existente nas mais ínfimas moléculas grita contra qualquer ideia de limitação. Elas anseiam por novas formas e experiências. Cada átomo, então, procura conscientemente unir-se a novas estruturas e significativas. Eles fazem isso instintivamente. O homem foi investido, e investiu a si mesmo de uma mente consciente para dirigir a natureza, o molde e a forma de suas criações. Todas as aspirações profundas e motivações inconscientes, todos os impulsos silenciados surgem da aprovação ou desaprovação da mente consciente e esperam sua orientação. Somente quando abdica de suas funções é que ela pode deixar-se controlar pela experiência negativa.
Somente quando recusa a responsabilidade, pode finalmente ficar à mercê aparente de eventos sobre os quais parece não ter qualquer controle. Agora podemos fazer um intervalo. Obrigado. 10 horas. Jane saiu facilmente do transe. Tenho a sensação, disse ela, de que esse foi o início do capítulo 1. Essa impressão foi causada pelo fato de Seth ter chamado seu material desta noite de ensaio, algo que ele nunca fizera antes. Ela acabou estando parcialmente correta. Reiniciamos às 10 horas e 7. Os livros sobre pensamento positivo apenas, embora às vezes sejam benéficos, em geral não levam em consideração a natureza habitual dos sentimentos negativos, das agressões ou repressões que são, com frequência, simplesmente varridos para baixo do tapete. Os autores dizem-lhe que deve ser positivo, compassivo, forte, otimista, cheio de alegria e entusiasmo. Sem lhe dizer como sair da situação em que se encontra e sem entender o círculo vicioso que parece prendê-lo. Esses livros, embora às vezes tenham valor, não explicam como os pensamentos e emoções causam a realidade. Não levam em consideração os aspectos multidimensionais do eu nem o fato de que no final, cada personalidade, embora regida por leis gerais definidas, ainda precisa encontrar e seguir sua própria maneira de adaptá-las à sua situação pessoal. Se sua saúde for precária, você pode remediá-la. Se seus relacionamentos pessoais são insatisfatórios, pode mudá-los para melhor. Se vive na pobreza, pode encontrar-se cercado de abundância. Compreenda isto ou não, você perseguiu sua condição atual com determinação, usando muitos recursos, por fins ou razões que em certa ocasião faziam sentido para você. Poderá dizer, saúde precária não faz nenhum sentido para mim, ou, o rompimento da relação com meu cônjuge não era o que eu estava procurando, ou, certamente não tenho procurado a pobreza com todo o trabalho que venho realizando. Se você nasceu pobre ou doente, então certamente lhe parecerá que essas circunstâncias lhe foram impostas. Contudo, elas não foram e até certo ponto podem ser mudadas para melhor. Isso não significa que não sejam precisos esforços e determinação. Significa sim que você não é impotente para mudar os eventos, e que cada pessoa, independente de sua posição, status, circunstâncias ou condição física, está no controle de sua própria experiência pessoal. Você vê e sente o que espera ver e sentir. O mundo, como você o conhece, é um quadro de suas expectativas. O mundo, como conhece a raça dos homens, é a materialização coletiva de suas expectativas individuais. Como os filhos vêm de seus tecidos físicos, também o mundo é resultado de sua criação conjunta. 10 horas e 26, pausa. Depois suavemente com um sorriso. Estou escrevendo este livro para ajudar cada pessoa a resolver seus problemas pessoais. Espero fazer isto lhe mostrando exatamente como você forma sua própria realidade e explicando como alterá-la vantajosamente. A existência dos assim chamados pensamentos e sentimentos negativos não será maquiada, nem sua capacidade de lidar com eles. Ponto final. Pois eles estão sob o seu controle. Há métodos para usá-los como trampolins para a criatividade. Em nenhum momento lhe direi que deve reprimi-los ou ignorá-los. Mostrar-lhe-ei como reconhecê-los dentro de sua experiência, como descobrir quais deles tiveram permissão de fazê-lo perder o controle, e como dominar os que parecem estar além de seu controle. Os métodos que indicarei exigem concentração e esforço. Eles também irão desafiá-lo e trazer expansão e alterações de consciência de natureza benéfica à sua vida. Eu não sou uma personalidade física. Basicamente, entretanto, você também não é. Sua experiência atual é física. Você é um criador, traduzindo suas expectativas para a forma física. O mundo tem o objetivo de servir como ponto de referência. A aparência exterior é uma réplica do desejo interior. Você pode mudar seu mundo pessoal. Você muda-o sem sabê-lo. Precisa apenas usar sua habilidade conscientemente, examinar a natureza de seus pensamentos e sentimentos e projetar aqueles com os quais basicamente concorda. Eles misturam-se aos eventos com os quais você está tão intimamente familiarizado. Espero ensinar-lhe métodos que lhe permitam compreender a natureza de sua própria realidade, e indicar um caminho que o ajude a mudar essa realidade da maneira que desejar. Mais alto. Fim do ditado. Está bem. Você é bem esperto, começando seu livro dessa forma. Amavelmente. Este é o meu jeito. Eu lhe darei o título e outras informações pertinentes em uma outra sessão. E se você quiser, também um esboço do plano. Acho que Jane gostaria de ver isso. Vamos fazer este tão simples quanto possível.
Dê-nos um momento. Ainda em transe, Jane fez uma longa pausa às 10h37. Os olhos fechados, ela sentou balançando-se para frente e para trás, com o pé sobre a borda da mesa. O livro vai explicar como é formada a realidade pessoal, dando muita ênfase a como mudar aspectos desfavoráveis da experiência individual. Ele irá, esperamos, evitar os atributos Pollyanna de muitos livros de auto-ajuda, e procurará despertar no leitor um desejo veemente de compreender as características de realidade, mesmo que seja apenas para resolver seus próprios problemas. Os métodos apresentados serão muito práticos, execuíveis e dentro das possibilidades de qualquer pessoa genuinamente preocupada com os problemas inerentes à natureza da existência humana. Mostraremos que todas as curas são resultado da aceitação de um fato básico, que a matéria é formada pelas qualidades interiores que lhe dão vitalidade, que a estrutura segue a expectativa que a matéria, em qualquer momento, pode ser completamente mudada pela ativação das faculdades criativas inerentes em toda consciência. Pollyanna, heroína do romance com o mesmo nome, 1913, de Eleanor Porter. Pessoa caracterizada por um grande otimismo e com tendência a encontrar o bem em todas as coisas. Por favor, considere o que fizemos hoje como meu prefácio. Quero dizer, a parte ditada. Desejo-lhes afetuosamente uma boa noite. Obrigado, 7. Boa noite. A transmissão de Jane como 7 terminou às 22h17 e foi tranquila, mas um tanto rápida, considerando a modesta velocidade com que tomo notas do que é ditado, em meu método caseiro de taquigrafia. Acho que peguei metade do título, ela disse assim que saiu do transe. É a natureza da realidade pessoal, hífen ou vírgula, depois algo mais, mas não entendi essa parte. De repente sinto-me exausta, ela acrescentou rindo, mas não escreva isso. Algumas observações posteriores, passaram-se 6 meses antes de sabermos o resto do título para o livro de 7. Enquanto Jane estava descansando, antes do jantar, em 25 de outubro de 1972, o nome completo veio-lhe à mente consciente. A natureza da realidade pessoal, um livro de 7. Tivemos a sessão 623, com os capítulos 4 e 5 naquela noite. Nunca pedimos um esboço do livro a 7. Uma vez iniciado o livro, percebemos que não era necessário. Essa decisão também deu a Jane o máximo de liberdade. A natureza da realidade pessoal. Onde você e o mundo se encontram. Capítulo 1. O retrato vivo do mundo. Sessão 610, 7 de junho de 1972. 21h10, quarta-feira. O número de eventos, especialmente a morte da mãe de Jane depois de uma doença de muitos anos, fez-nos deixar de lado as sessões depois que 7 terminou seu prefácio em 10 de abril. Jane conseguiu manter suas aulas de SP, extrasensori, perception, ou seja, percepção extrasensorial, e composição literária parte do tempo. Ela também trabalhou em seu livro, The Education of Oversoul 7, mencionado na introdução. Durante todo esse tempo, entretanto, aguardamos com interesse nossa participação diária no novo livro de 7. Jane deixará de lado 7 SPIACs por longos períodos durante sua produção, a fim de evitar um envolvimento consciente com ele. Mas, disse recentemente sorrindo, ela planeja ler e usar esta obra em todas as sessões ao transmiti-las. Qualquer nervosismo que tenha sentido a respeito de sua produção diminuirá muito. Eu incentivei sua nova atitude de liberdade. Indicarei os vários estados de consciência de Jane, como sempre faço nas sessões, mas as notas podem ser apenas sugestões de um observador interessado. A verdadeira variedade e profundidade das realidades e personalidades que ela vivencia são qualidades características dela, e muitas vezes desafiam a palavra escrita. Boa noite. Boa noite, 7. Agora o ditado. O primeiro capítulo intitula-se O Retrato Vivo do Mundo. O retrato vivo do mundo cresce dentro da mente. O mundo, como lhe aparece, é semelhante a uma pintura tridimensional a qual cada indivíduo dá sua contribuição. Cada cor, cada traço que aparece nela foi primeiro pintado dentro de uma mente, e só depois se materializou externamente. Neste caso, contudo, os próprios artistas são uma porção do quadro e aparecem dentro dele. Não há efeito no mundo exterior que não brote de uma fonte interior. Todo movimento foi inicialmente produzido dentro da mente. A grande criatividade da consciência é a herança do ser humano. Ela não pertence somente à humanidade, entretanto.
Cada ser vivo a possui e o mundo vivo consiste em uma cooperação espontânea que existe entre o menor e o maior, o mais alto e o mais baixo, entre os átomos e as moléculas e a mente consciente e racional. Todos os tipos de inseto, pássaro e animal cooperam nesta aventura, produzindo o ambiente natural. Isso é tão normal e inevitável como o fato de sua respiração formar uma névoa no vidro quando você respira sobre ele. Toda consciência cria um mundo, marcando-o com uma coloração emocional. O mundo é um produto natural de sua consciência. Sentimentos e emoções emergem nesta realidade de uma maneira precisa. Os pensamentos aparecem, crescendo no canteiro já plantado. As estações surgem, formadas por antigas modulações de sentimentos, sendo sustentados por ritmos profundos e duradouros. Elas são o resultado, torno a dizer, de aspectos criativos inatos que constituem uma porção de toda a vida. Esses aspectos antigos estão profundamente enraizados nas psiques de todas as espécies, e delas emergem os padrões individuais, os projetos específicos de novas diferenciações. 21h29, intensamente. Podemos dizer que o corpo da Terra tem sua própria alma, ou mente, o termo que você preferir. Usando esta analogia, as montanhas e os oceanos, os vales e os rios e todos os fenômenos naturais brotam da alma da Terra. Assim como todos os eventos e todos os objetos manufaturados surgem da mente interior ou alma da humanidade. O mundo interior de cada pessoa está conectado com o mundo interior da Terra. O espírito se faz carne. Parte da alma de cada indivíduo, então, está intimamente conectada com o que chamaremos de alma do mundo ou alma da Terra. A menor folha de grama ou flor tem consciência desta conexão e, sem raciocinar, compreende sua posição, sua singularidade e sua fonte de vitalidade. Os átomos e as moléculas que compõem todos os objetos, seja o corpo de uma pessoa, uma mesa, uma pedra ou uma rã, captam este imenso impulso criador que sustenta sua existência e sobre o qual se apoiam individualmente. Eles são bem diferenciados e seguros de si mesmo. Assim, o indivíduo humano eleva-se em distinção vitoriosa, partindo das fontes antigas e ainda, sempre novas, de sua própria alma. O eu passa do não conhecimento ao conhecimento, surpreendendo a si próprio constantemente. Ao ler estas sentenças, por exemplo, uma parte de seu conhecimento torna-se consciente e disponível instantaneamente. Uma parte permanece inconsciente, mas mesmo o conhecimento inconsciente é saber, em sua própria inconsciência. Você sempre sabe o que está fazendo, mesmo quando não percebe. Seu olho sabe que vê, embora não veja a si próprio a não ser por meio de reflexo. Da mesma forma, o mundo como você o vê é um reflexo do que você é, um reflexo não em vidro, mas na realidade tridimensional. Você projeta seus pensamentos, sentimentos e expectativas para fora, e depois os percebe como uma realidade externa. Quando lhe parece que outros o estão observando, você está observando a si mesmo do ponto de vista de suas próprias projeções. Agora podemos fazer um intervalo. 21h46 às 22h09. Você é o retrato vivo de si próprio e projeta para fora, na carne, o que pensa ser. Suas emoções, seus pensamentos conscientes e inconscientes alteram e formam sua imagem física. Isso é relativamente fácil de compreender. Não é tão fácil, entretanto, compreender que seus sentimentos e pensamentos formam sua experiência exterior do mesmo modo, ou que os eventos que parecem acontecer a você são criados por você dentro de seu ambiente mental ou psíquico interior. Seu corpo não é magro ou gordo, alto ou baixo, saudável ou doente por acaso. Essas características são mentais, e são lançadas por você sobre sua imagem. Não quero ser espirituoso, mas você não nasceu ontem. Sua alma não nasceu ontem, mas antes dos anais do tempo, segundo o que você pensa do tempo. As suas características ao nascer eram suas por uma razão. O eu interior as escolheu. O eu interior, em grande escala, pode, até mesmo hoje, alterar muitas delas. Você não chegou ao nascimento sem uma história. Sua individualidade sempre foi latente dentro de sua alma, e a história, que faz parte de você, está escrita dentro da memória inconsciente que não apenas reside em sua psique, mas que está fielmente decodificada em seus genes e cromossomos 1 e ativada no sangue que corre em suas veias. Você é consciente, alerta e participante em um número muito maior realidades do que sabe, enquanto sua alma se expressa através de você. Essa consciência de suas horas diurnas usuais, a consciência do ego, eleva-se como uma flor do solo desta camada inconsciente de sua própria realidade.
Embora você não tenha consciência disso, este próprio ego emerge, depois volta a cair no inconsciente, do qual outro ego então se eleva como um novo desabrochar da terra na primavera. 22h27. Você não tem agora o mesmo ego que tinha 5 anos atrás, mas não está consciente da mudança. Em outras palavras, o ego sai daquilo que você é. É uma parte da ação de seu ser e de sua consciência. Mas assim como o olho não pode ver a mudança de suas próprias cores e expressões, não está consciente do fato de que vive e morre constantemente a mudança de sua estrutura atômica. Também você não tem consciência que o ego muda, morre e renasce continuamente. Fisicamente, a estrutura de uma célula retém sua identidade, mesmo enquanto a matéria que a compõe é continuamente alterada. A célula se reconstrói segundo seu próprio padrão de identidade. Contudo, faz parte de uma ação emergente e viva, respondendo mesmo em meio às suas mortes numerosas. Assim, vários nomes são dados a formas estruturais psicológicas. Os nomes nada significam, mas as estruturas por trás deles, sim. Tais estruturas psicológicas também retêm sua identidade, seu padrão de singularidade. Mesmo mudando, morrendo e renascendo constantemente. O olho surge da estrutura física, o ego da estrutura da psique. Ele não pode ver a si mesmo, assim como o olho. Ambos se dirigem para fora, um caso a partir do corpo físico e o outro, a partir da psique interna em direção ao ambiente. A consciência criativa corporal cria o olho. A psique criativa interior cria o ego. O corpo forma o olho na esplêndida sabedoria de seu grande conhecimento inconsciente. A psique produz o ego que percebe psicologicamente, da mesma forma que o olho percebe fisicamente. Tanto o olho como o ego são criações orientadas para a realidade exterior. Pode fazer uma pausa, 22h36 às 22h45. Isto não é ditado, do livro. Hubert estava certa na visão de alguns momentos atrás, durante o intervalo. No meu livro nós vamos entrar mais profundamente na natureza do inconsciente e da psique, apresentando alguns conceitos que são de grande valor. O próprio Hubert inconscientemente, mas também até certo ponto. Conscientemente ficou mais curioso com questões concernentes à consciência e à personalidade, o papel da consciência do ego, por exemplo, desde que iniciou seu livro, Oversoul 7, no final de março de 1972. Muito ainda não é conhecido. Seus psicólogos não são capazes de pensar em termos de uma alma, e seus líderes religiosos não conseguem, ou recusam-se a compreendê-la psicologicamente, até mesmo no nível mais simples. Em outras palavras, a metafísica e a psicologia não se encontraram. Eu sou, como muitas vezes já afirmei, independente de Hubert. Não há ligações entre nós. Ele ainda não compreende a verdadeira natureza de sua própria criatividade. Poucas pessoas o fazem. Há sempre razões psicológicas para todos esses fenômenos, para absolutamente qualquer fenômeno. Em alguns aspectos, naturalmente, os filhos de Hubert são seus livros. Sua psique é enormemente criativa. Parte do que eu pareço ser, ao falar através dele, é um fenômeno tão profundo e inconsciente como o é o nascimento de uma criança. De um modo diferente, também o é Oversoul 7, da forma que ele pensa sobre o livro. Esses não são filhos físicos à mercê do tempo e dos elementos, mas filhos eternos, mais inteligentes que o Pai, deuses brotando da psique humana, meio humanos, meio divinos. E neste nível, os pais ficam admirados, encantados diante das realizações superiores de seus filhos, da superioridade da prole e, contudo, de certa forma, ciumentos. Se os livros são filhos simbólicos, então, nesses mesmos termos, isto que eu represento para Hubert assume um aspecto muito mais vivo, em sua realidade tridimensional. Em várias ocasiões ele ficou pensando sobre a esquizofrenia, por exemplo. Ele não compreende que neste nível, agora, e excluindo minha independência e outras questões envolvidas, ele cria personalidades livres de tempo, organiza-as sob a liderança da mente consciente e designa-lhes tarefas de grande validez e importância, que depois são executadas. Isto é criatividade de uma natureza muito especializada e permite-lhe investigar, caso deseje, a natureza da consciência, da psique e da criatividade de uma forma que poucos podem fazer. Ele próprio estabelece as condições que tornariam possíveis esses resultados. Nossas duas realidades se cruzam em algum lugar, e neste lugar de encontro aparece aquilo que vocês conhecem de mim. Se encontra além disso minha própria realidade independente.
Eu terei mais coisas a dizer e acrescentar a estas notas, de modo que elas irão aumentar. Elas são muito interessantes. Se Hubert considerasse seus problemas como desafios, alcançaria resultados muito melhores. Isso é tudo por agora, e desejo-lhes uma boa noite. O mesmo para você, Seth. Obrigado. Apareça em nossa aula um dia. Está bem. Encerramos às 23h10. Jane dá sua aula de ESP terça-feira à noite, todas as semanas. Como eu sou mais solitário por natureza, aproveito esse tempo para datilografar a sessão de segunda-feira ou trabalhar no arquivo e na correspondência. Em resposta a muitas perguntas, explicarei aqui por que prefiro escrever durante as sessões a usar um gravador. Logo depois que Seth começou a falar através de Jane, no final de 1963, tentamos gravar um material, mas logo descobri que, baseando-me em minhas anotações, posso datilografar uma sessão muito mais rapidamente do que ouvindo uma fita. Isso é muito importante, uma vez que todo o nosso trabalho psíquico é feito à noite, depois de termos trabalhado o dia todo, escrevendo e pintando, e executando todas as outras coisas ligadas a um modo de vida organizado. Contudo, precisei modificar minha programação a fim de encontrar o tempo adicional exigido para a preparação deste manuscrito. Pinto de manhã e faço este trabalho à tarde. Quando Jane me fala como Seth, sua transmissão é mais lenta do que durante uma aula, por exemplo. Isso, juntamente com as instruções de Seth, torna a pontuação fácil. A transcrição fica concisa depois de uma correção ocasional e está pronta para a publicação. Além disso, acho que o fato de que um trabalho de tão boa qualidade é obtido desta forma, indica muitas coisas importantes sobre estas sessões. Sessão 613, 11 de setembro de 1972, 21h10. De segunda-feira. Depois da primeira sessão para a transmissão deste capítulo, Jane trabalhou intensamente em Oversoul 7 e trabalhou um pouco em um projeto de longo alcance que ela talvez vá chamar de Aspect Psychology. Depois, pouco antes de voltarmos ao livro de Seth, ocorreu a grande enchente de 23 de junho de 1972, sexta-feira. A enchente foi a pior registrada nesta parte do país. Começou com a tempestade tropical Agnes, que de certa forma irônica perderá seu status de furacão quando iniciou um curso irregular pela costa leste, partindo da Flórida. Agnes foi precedida por dias de pesadas chuvas que se estenderam por uma ampla frente de centenas de milhas. A tempestade inesperadamente rumou para o interior, depois de adquirir nova força partindo dos cabos da Virgínia, e quando atingiu Nova York e Pensilvânia, a enchente tornou-se inevitável. Jane e eu decidimos permanecer na cidade quando, finalmente pouco antes do amanhecer, pediram que evacuássemos a região de Elmira. Nossa decisão, naturalmente, tinha significados simbólicos profundos para nós, que por enquanto entendemos apenas parcialmente. O rio Chemung, que atravessa a cidade, passa a menos de um quarteirão de nosso apartamento, mas como morávamos no segundo andar, pensamos que estaríamos seguros. Decidimos que o prédio era sólido. A vizinhança esvaziou-se, restando apenas nós dois, e ficou extremamente silenciosa. A água densa com lodo tinha um cheiro quase sufocante de efluentes de petróleo e chegou a 30 centímetros no quintal, depois a 90, depois a 1,50 metro. Jane e eu nos encontramos experimentando um novo mundo drástico, e embora Seth ainda não tivesse dito, acredito que essa foi uma das razões de termos ficado para trás. Nós bebericávamos vinho e aplicávamos uma auto-hipnose leve para aliviarmos a tensão. Mas ao vermos a água subir pela parede da velha casa de tijolos vermelhos, ao lado da nossa, na verdade a nova realidade ameaçou transformar-se em uma coisa aterradora. Havíamos tomado a decisão certa? A fuga naquele ponto tornará-se provavelmente impossível. Eu sugeri que Jane se sintonizasse psiquicamente para ver o que podíamos descobrir sobre nossa situação. É difícil ficar calmo quando você já está com medo, disse ela, mas começou a equilibrar-se. Pouco a pouco, atingiu um profundo estado de relaxamento. Disse-me que a água alcançaria seu nível mais alto naquela tarde. Inacreditavelmente, chegaria a quase 3 metros de altura no quintal, e chegaria à metade da parede que leva à janela do primeiro andar da casa ao lado da nossa. Estaríamos em segurança desde que ficássemos onde estávamos. Jane parecia espantada, entretanto, quando disse que a ponte da rua Walnut iria embora. Também me espantei, pois a velha ponte de aço cruzava o rio Chemung a menos de um quarteirão de nossa casa.
Não podíamos vê-la por causa das casas do outro lado da rua. Logo que Jane recebeu esta informação, começamos a nos sentir melhor. Comemos, jogamos cartas e periodicamente verificávamos o nível da água. Passaram-se várias horas. A enchente atingiu seu ponto máximo dentro de 15 minutos da hora estabelecida por Jane, e a 10 centímetros da marca anunciada por ela. Dormimos naquela noite sabendo que a água estava baixando rapidamente. Na manhã seguinte, caminhei até a ponte da rua Walnut. Ela havia sido destruída. Várias de suas estruturas foram levadas pelas águas. Tivemos sorte, em comparação com outras pessoas da cidade. Perdemos nosso carro, mas tínhamos um lugar para morar e todos os nossos quadros, manuscritos e registros, incluindo 53 volumes do material de Sete, estavam intactos. Como ocupamos 2 apartamentos para termos espaço suficiente para viver e trabalhar, tivemos condições de abrigar um casal que perdera tudo na enchente. Estava frio e chovia. Nossos dias transformaram-se em uma rotina de sobrevivência, embora Jane tivesse terminado o Versou 7 em julho e reiniciado suas aulas. Este livro foi abandonado por um bom tempo. Em agosto, Jane realizou uma sessão que tratou da enchente, na qual Sete mal teve tempo de mencionar as razões que estavam por trás de nosso envolvimento pessoal na situação, e mais tarde, naquele mês e em setembro, tivemos vários convidados ligados ao trabalho psíquico. Um deles foi Richard Bach, autor do livro de grande sucesso, Fernão Capelo Gaivota. 1. Quando sentimos que era a hora de retomar o trabalho do livro de Sete, Jane descobriu, para sua surpresa, que estava um pouco nervosa a respeito dele. Contudo, falando por Sete, ela retomou os ditados tão suavemente que não parecia ter havido um intervalo de 3 meses. Boa noite. Boa noite, Sete. Dê-nos um momento suavemente e recomeçaremos a ditar. Está bem. Sua experiência no mundo da matéria física flui do centro de sua psique interior e é então percebida por você. Eventos, circunstâncias e condições externas são como um tipo de feedback, retroinformação vivo. Alterando-se o estado da psique, automaticamente se alteram as circunstâncias físicas. Não existe qualquer outra forma válida de mudar os eventos físicos. Para tornar isso mais claro, você poderia imaginar uma dimensão no interior de você, na qual cria em miniatura, sob forma psíquica, todas as condições exteriores que encontram. Simplificando, você faz exatamente isso. Seus pensamentos, sentimentos e quadros mentais podem ser chamados de eventos externos em gestação, pois de uma forma ou de outra, cada um deles se materializa na realidade física. Você muda constantemente até mesmo as condições que parecem ser as mais permanentes de sua vida, variando a atitude que tem em relação a elas. Não há nada em sua experiência exterior que não se tenha originado dentro de você. É óbvio que ocorrem interações com outras pessoas, mas não há nenhuma que você não tenha aceitado ou atraído com seus pensamentos, atitudes ou emoções. Isto se aplica a cada área de sua vida. Usando termos seus, aplica-se tanto antes da vida como depois dela. De alguma forma extremamente milagrosa, você recebe o dom de criar sua própria experiência. Nesta existência, está aprendendo a lidar com a inexaurível energia que se encontra à sua disposição. A situação global e a de cada indivíduo são a materialização do progresso do homem ao formar seu mundo. 21h24. A alegria da criatividade flui através de você com a mesma facilidade com que você respira. Suas mais ínfimas experiências dependem dela. Seus sentimentos têm realidades eletromagnéticas que se lançam para fora, afetando a própria atmosfera. Elas se agrupam por meio de atração, criando áreas de eventos e circunstâncias que finalmente se aglutinam, por assim dizer, em matéria, na forma de objetos, ou como eventos no tempo. Alguns sentimentos e pensamentos são traduzidos como estruturas que vocês chamam de objetos. Eles existem naquilo que vocês chamam de espaço. Outros são traduzidos como estruturas psicológicas, chamadas de eventos, que parecem existir naquilo que vocês chamam de tempo. Espaço e tempo são ambos postulados básicos, o que significa simplesmente que o homem aceita ambos, presumindo que sua realidade esteja enraizada em uma série de momentos e em uma dimensão de espaço. Assim, sua experiência interior é traduzida nesses termos. Até a duração de um evento ou objeto no espaço ou tempo é determinada pela intensidade dos pensamentos ou emoções que lhe dão origem. A duração no espaço, porém, não é a mesma que no tempo, embora possa parecer que sim. Estou falando agora em seus próprios termos.
Um evento ou objeto que existe brevemente no espaço pode ter uma duração muito maior no tempo. Pode ter uma importância e uma intensidade muito maiores existindo em sua memória, por exemplo, muito depois de ter desaparecido no espaço. Tal evento ou objeto não existe simplesmente de modo simbólico dentro de sua mente ou memória, mas nos termos que vocês usam. Sua realidade continua como um evento no tempo. Sua realidade no espaço também não é aniquilada, desde que exista dentro de sua mente. Vamos usar um exemplo muito simples. Disseram a uma criança que ela não podia brincar com uma boneca. A ordem é desobedecida. A criança, propositalmente ou não, quebra a boneca, e ela é finalmente jogada fora. A boneca existirá no tempo de modo muito vital, enquanto a criança ou futuro adulto se lembrar dela. 21h40. Se a boneca ficava em cima de uma comoda, e isso também for vividamente lembrado, então o espaço no qual a boneca ficava ainda carrega a impressão da boneca, embora outros objetos possam ter sido ali colocados. Você reage, portanto, não apenas ao que é visível a seus olhos físicos no espaço, ou ao que está diretamente à sua frente no tempo, mas também a objetos e eventos cuja realidade persiste em você, embora pareça ser desaparecido. Basicamente, você cria sua experiência através de suas crenças sobre si mesmo e sobre a natureza da realidade. Outra forma de compreender este ponto é perceber que você cria suas experiências com suas expectativas. Suas atitudes diante de si mesmos e da vida em geral formam a tonalidade sensível, que governa grandes áreas de sua experiência. Pausa. Eles dão a coloração emocional geral que caracteriza o que lhe acontece. Ponto final. Você é o que lhe acontece. Seus sentimentos são frequentemente transitórios, mas por baixo deles encontram-se certas realidades emocionais exclusivamente suas, que são como profundos acordes musicais. Embora seus sentimentos cotidianos possam oscilar, essas tonalidades sensíveis que lhes caracterizam continuam sempre subjacentes. Às vezes eles sobem à superfície, mas em ritmos muito longos. Você não pode chamar estas sensações de positivas ou negativas. Elas são tonalidades de seu ser e representam as porções mais íntimas de sua experiência. Isto não significa que elas sejam ocultas ou que devam sê-lo. Simplesmente significa que representam o núcleo a partir do qual você forma sua experiência. Se você tem medo de emoções ou de expressar sentimentos, ou se você aprendeu que o eu interior não passa de um repositório de impulsos incivilizados, então talvez tenha o hábito de negar esse ritmo profundo. Você poderá tentar agir como se ele não existisse, ou até mesmo tentar refutá-lo. Ele, porém, representa seus impulsos mais profundos e criativos. Lutar contra ele é como tentar nadar contra a corrente. Agora você pode fazer uma pausa. 21h57 às 22h06. Essas tonalidades sensíveis, portanto, permeiam seu ser. Eles são a forma que seu espírito toma quando combinado com a carne. A partir deles, de seu núcleo, surge sua carne. Tudo que você experiencia tem consciência, e cada consciência é dotada de uma tonalidade sensível própria. Há uma grande cooperação envolvida na formação da Terra, como você pensa nela, e assim, as estruturas vivas individuais da planeta surgem da tonalidade sensível que existe em cada átomo e em cada molécula. Sua carne se forma em resposta a esses acordes interiores de seu ser, e as árvores, pedras, mares e montanhas brotam como o corpo da Terra, dos acordes interiores profundos que existem nos átomos e moléculas que também são vivos. Devido à cooperação criativa que existe, o milagre da materialização realiza-se tão suave e automaticamente que você não tem consciência de sua participação nele. 22h16. A tonalidade sensível, então, é o movimento e a fibra, a viga, a porção de sua energia dedicada à sua experiência física. Ora, ele flui naquilo que você é como ser físico, e materializa-o no mundo de estações, espaço, carne e tempo. Sua fonte, entretanto, é muito independente do mundo que você conhece. Uma vez que você adquira a sensação de sua própria tonalidade sensível, terá consciência de seu poder, força e durabilidade, e poderá, até certo ponto, fluir com ele para realidades mais profundas de experiência. A incrível riqueza emocional e a variedade e o esplendor da experiência física são um reflexo material desta tonalidade sensível. Ela imprime uma direção à sua vida, condiciona os eventos e as qualidades de sua percepção, preenche e ilumina os aspectos individuais de sua vida e determina, em grande parte, sua confiança pessoal.
Ele é a sua essência. Sua amplitude tem longo alcance, entretanto. Ele não determina, por exemplo, eventos específicos. Pausa. Pinta as cores da paisagem maior de sua experiência. É a sensação de você próprio, inexaurível. Em outras palavras, representa a expressão de você mesmo em pura energia, da qual emana sua individualidade, o você de você, a identidade inconfundível que nunca é duplicada. A energia vem do centro do ser, em letras maiúsculas do tudo que é com as letras maiúsculas costumeiras, e representa a fonte da vitalidade infinita. Ela é o ser em você. Como tal, toda a energia e o poder de ser estão focalizados e refletidos através de você, na direção de sua existência tridimensional. Pode fazer uma pausa. 22h35 às 22h47. Apesar do caráter único de sua tonalidade sensível, ela é expressa em uma certa forma que é compartilhada por toda a consciência focalizada na realidade física. Portanto, nesses termos, você brota da Terra, como todas as outras criaturas e estruturas vivas naturais. Você é, como ser físico, uma porção da natureza e, portanto, não é separado dela. As árvores e as pedras possuem sua própria consciência, e também compartilham uma consciência global, gestalt, assim como as porções vivas de seu corpo. As células e os órgãos têm sua própria consciência e uma consciência gestáltica. Assim, a raça dos homens também tem uma consciência individual e uma gestáltica ou coletiva, que sua individualidade mal percebe. A consciência coletiva da raça, em seus termos, possui uma identidade. Você é uma porção dessa identidade, embora continue sendo único, individual e independente. Está confinado apenas por sua escolha da realidade física, escolha essa que o colocou dentro do contexto de experiência dessa realidade. Como ser físico, você segue leis ou suposições físicas que formam a estrutura da expressão corporal. Dentro desta estrutura, você tem plena liberdade para criar sua experiência, sua vida pessoal em todos os seus aspectos, o retrato vivo do mundo. Sua vida pessoal e, até certo ponto, sua experiência de vida individual, ajudam a criar o mundo como é conhecido em seu tempo. 23 horas. Neste livro falaremos sobre seu mundo subjetivo e sua parte na criação de eventos, tanto particulares como coletivos. E importante, antes de continuarmos, que você entenda que a consciência está dentro de todo fenômeno físico. É vital que você compreenda sua posição dentro da natureza. A natureza é criada a partir de dentro. A vida pessoal que você conhece brota de dentro de você, embora lhe seja dada. Ponto final. Uma vez que você é parte do ser, então, você se dá de uma certa forma, a vida que é vivida através de você. Pausa. Novo parágrafo. Você faz sua própria realidade. Não existe outra regra. Saber disso é o segredo da criatividade. Eu tenho falado sobre você, contudo isso não deve ser confundido com o você que em geral você pensa que é. Apenas o ego, pois o ego é somente uma porção de você. É essa parte hábil de sua personalidade que trata diretamente com o conteúdo de sua mente consciente e que é afetada, muito diretamente, pelas porções materiais de sua experiência. O ego é uma porção muito especializada de sua identidade maior. É uma porção de você que se manifesta para tratar diretamente com a vida que o você maior está vivendo. O ego pode sentir-se cortado, sozinho e amedrontado, entretanto, se a mente consciente deixar que ele seja absorvido por ela. O ego e a mente consciente não são a mesma coisa. O ego é composto de várias porções da personalidade. É uma combinação de características que mudam constantemente e que agem de um modo unificado. A porção da personalidade que trata mais diretamente com o mundo. Muito devagar às 23h18 emoticon sorrindo. A mente consciente é um excelente atributo perceptivo, uma função que pertence à consciência interior, mas que neste caso está voltada para fora, na direção do mundo dos eventos. Através da mente consciente, a alma olha para fora. Por si só, ela percebe com clareza. Em certos termos, o ego é o olho por meio do qual a mente consciente percebe, ou o foco através do qual ela vê a realidade física. A mente consciente, porém, automaticamente muda seu foco no decorrer da vida. O ego, embora pareça o mesmo para ele próprio, está sempre mudando. É apenas quando a mente consciente se torna rígida em sua direção, ou permite que o ego assuma algumas de suas próprias funções, que surgem as dificuldades. Então o ego permite à mente consciente trabalhar em certas direções e bloqueia sua percepção em outras.
E assim acontece que a partir de sua identidade maior, você forma a realidade que conhece. Cabe a você fazer isso com alegria e vigor, limpando sua mente consciente para que o conhecimento mais profundo de sua identidade maior possa formar agradáveis expressões no mundo da carne. 23h25, fim do capítulo. Fim do ditado. O livro permitirá que outros ajudem a si mesmos. Atingirá um público muito maior e ajudará mais pessoas do que Hubert poderia ajudar individualmente, ou que eu poderia ajudar através de sessões individuais. É preciso fazer uma lista das pessoas que pedem ajuda, para que elas sejam informadas sobre o livro. É uma boa ideia. Por correio ou telefone, Jane tem recebido mais pedidos de ajuda do que pode atender. Hubert não deve, portanto, sentir que precisa realizar sessões individuais para pessoas que devem fazer este trabalho sozinhas. E agora desejo-lhe uma boa noite. Obrigado, Seth, e boa noite. Foi muito agradável participar desta sessão. Se tiver alguma pergunta, pode fazê-la. Fiz uma pausa considerando o adiantado da hora, e depois perguntei a Seth sua opinião sobre a visita recente de um jovem cientista de outro estado. Jane, como Seth e como ela própria, tinha conseguido sintonizar-se com uma certa informação técnica. Sentia, entretanto, que provavelmente uma grande quantidade de tempo e esforço seria necessária, em base regular durante muitos anos, para Jane usar totalmente suas habilidades em áreas especializadas. O efeito da visita foi bom, especialmente para Hubert. Chegaremos às perguntas científicas dele. Para Hubert ter mais confiança, quis que este livro estivesse decentemente iniciado. Outras sessões substituirão o ditado de vez em quando, mas o projeto principal será o livro. O material sobre a enchente será usado mais tarde, como exemplo, quando as calamidades naturais forem tratadas no livro. Portanto, você terá esse material, e outros poderão usá-lo e compreendê-lo. E agora, uma boa noite. Obrigado mais uma vez, Seth. Finalizamos às 23h32. Jane saiu rapidamente de um excelente estado de dissociação. Estou contente por Seth estar novamente trabalhando em seu livro, disse ela. Sei que é bobagem, mas eu me sinto muito melhor. Já estava começando a imaginar se minha própria atitude estava atrapalhando o trabalho, depois de todas essas outras interrupções. Agora, como Seth Spiaks, este é realmente 2 livros em um. Não é apenas sobre a natureza da realidade pessoal, mas também sobre as circunstâncias que cercam a produção do material e as muitas ideias que Jane tem a respeito dele. Fiquei feliz em saber que Seth planeja incluir informações sobre alimentos em seu livro. Estava preocupado, pensando se esse material seria deixado de lado por causa de outros eventos e talvez esquecido. Encerramos agora o capítulo 1. Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal, ative as notificações e se prepare para ouvir o capítulo 2 na sequência.